Olá, está no ar MP Cidadão. E no programa de hoje você vai ver que o Procurador-Geral de Justiça, Eduardo Gussen, recebeu estudantes de Direito da PUC do Rio de Janeiro e apresentou a eles a ferramenta digital MP em Mapas. E aqui no estúdio nós teremos a segunda parte que nós fizemos de um programa sobre combate ao crime organizado com a promotora de justiça Simone Sibilio, ela que é coordenadora do GAECO. Está no ar para todo o Brasil MP Cidadão, o Ministério Público mais perto de você. E o Procurador-Geral de Justiça, Eduardo Gussen, recebeu um grupo de estudantes de Direito da PUC do Rio de Janeiro e apresentou a eles os projetos do MPRJ na área de tecnologia. Veja como foi esse encontro. O Procurador-Geral de Justiça do Rio de Janeiro, Eduardo Gussen, recebeu a visita de estudantes de Direito da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Os promotores trabalham no primeiro grau junto aos juízes, nas varas, que são promotorias de justiça, e aí, de forma mais ampla possível, criminais, cíveis, infância e juventude, tutela coletiva, consumidor, e os procuradores de justiça trabalham no segundo grau, um grau de recurso, junto às câmaras criminais e cíveis e outras do Tribunal de Justiça. E nós temos uma atuação também, hoje em dia, intensa em Brasília, que é através da assessoria de recursos constitucionais. O procurador mostrou a eles como o MPRJ usa as tecnologias digitais para fazer cruzamentos de dados que permitem diagnosticar problemas nas mais diversas áreas. O promotor de justiça, Pedro Mourão, coordenador de análises, diagnósticos e geoprocessamento da plataforma digital MP em Mapas, deu uma palestra sobre esta plataforma. Ela é considerada a mais importante para o mapeamento de dados em cada um dos 92 municípios fluminenses. Com essa tecnologia, é possível, por exemplo, relacionar a qualidade e a quantidade de serviços públicos com índices de saúde, criminalidade e preservação do meio ambiente. O MP em Mapas reúne profissionais de diversas áreas da informática, além de estatísticos, geógrafos e cientistas sociais. Os estudantes da PUC elogiaram a capacidade do Ministério Público de utilizar meios digitais para organizar e interpretar dados estatísticos e, assim, tornar as informações acessíveis e transparentes para toda a população. E agora você vai ficar por dentro do que foi notícia do Ministério Público no quadro Minuto MPRJ. Roda a VT. Olá, José Fernandes. Aí vão alguns dos destaques do portal do Ministério Público Fluminense. O MP em Mapas, que é um conjunto de plataformas digitais do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, agora é uma marca oficial, registrada no Instituto Nacional de Propriedade Industrial. O Procurador-Geral de Justiça, Eduardo Gussen, disse que a certificação consagra um trabalho que é revolucionário, porque insere o Ministério Público do Rio de Janeiro na era digital. O MP em Mapas reúne diversos bancos de dados digitais e possui profissionais das mais diversas áreas capazes de fazer o cruzamento de todas essas bases de dados para interpretar a realidade e, assim, tomar medidas não só para resolver, mas também para prevenir problemas sociais. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro obteve na Justiça decisão favorável na ação civil pública
que pedia a implantação de sistema de coleta e tratamento de esgoto do complexo penitenciário de Jericinó, que fica na zona oeste da capital fluminense. A Justiça deu prazo de 6 meses para que a SEDAI, a Prefeitura e o Estado do Rio implementem o sistema de coleta e tratamento do esgoto do complexo penitenciário, que abriga mais de 13 mil detentos e 2 mil funcionários. O sistema de coleta deverá também atender as comunidades vizinhas. Se a determinação não for cumprida, a multa aos 3 condenados será de R$ 100 mil por dia. A Justiça ainda ordenou aos réus a recuperação dos danos ambientais causados pelo despejo do esgoto nos rios Cabral, Sarapuí e Iguaçu, que desaguam na Baía da Guanabara. O despejo médio é de 3 milhões e 500 mil litros de esgoto sanitário por dia, equivalente ao de uma pequena cidade. O MPRJ quer que os municípios fluminenses que não têm contas bancárias específicas para depositar os recursos da educação passem a cumprir esta exigência legal. Por isso, o Ministério Público ajuizou ações civis públicas contra 4 municípios para cobrar a abertura destas contas, que são fundamentais para a verificação do cumprimento da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. A LDB, como é conhecida, determina que 25% das receitas dos impostos sejam investidos na educação. Os municípios que não têm as contas específicas para o depósito dos recursos são Angra dos Reis, Pinheiral, Araruama e Teresópolis. De acordo com o Grupo de Atuação Especializada em Educação, o GAEDUC do MPRJ, a ausência das contas específicas para depósito do dinheiro tem feito com que o financiamento da educação fique abaixo do que manda a lei. Estes foram alguns dos destaques do portal do MPRJ. Para mais informações, acesse www.mprj.mp.br. José Fernandes. E agora a gente vai fazer um pequeno intervalo, mas você não saia daí porque a gente volta já já. E nós estamos de volta com o nosso MP Cidadão e hoje nós estamos falando sobre o combate ao crime organizado. E quem está conosco aqui no nosso programa é a doutora Simone Sibilio. Ela que é promotora de justiça e coordenadora do GAECO, que é o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado. No programa passado, você que nos acompanha, nós abordamos aqui com a doutora Simone diversos aspectos desse surgimento, dessa nova modalidade de crime, esse aperfeiçoamento do crime organizado, que são as milícias. Fenômeno que começa a aparecer em outros estados também. Doutora Simone, vocês têm notícia de esse tipo de organização já está se ramificando em outros lugares, além do Rio de Janeiro? Sim, é importante a gente perceber que cada estado, né, cada comarca, ele acolhe uma realidade criminológica diversa, porque suporta uma realidade cultural, uma realidade econômica, social diferente. Mas essa questão da milícia, ela não é algo exclusivo do Rio de Janeiro. Em alguns estados, a gente já começa a ter notícias que existem também, cada uma de uma maneira diferente, mas a lógica é a mesma. Um grupo de pessoas visando a obtenção de lucro, dominação do território, às vezes cooptação de agentes políticos. E essa lógica existe em vários lugares. Quando a senhora toca assim, nesse aspecto de agentes políticos, a milícia se envolve diretamente em política? Sim, nós temos notícias em que algumas organizações criminosas, melhor dizendo, mais do que milícia, são organizações criminosas. Elas sim visam sim essa cooptação de agentes públicos e agentes políticos. E várias pessoas tentam sim buscar um cargo eletivo. Uhum. Por isso que é fundamental de ter o voto secreto universal, que isso dificulta um controle maior das milícias, né?
voto secreto, a população bem informada, a população denunciando, não deixar que as associações de moradores virem curral para essas práticas criminosas. Doutora Simone, a gente tem aqui a informação que a gente teve no Rio de Janeiro, a Operação Ouro Negro em 2017 e a Operação Água Negra em 2018, ambas relacionadas com furto de combustível. Isso é um problema muito recorrente aqui no Rio de Janeiro também? Esse é um outro nicho e que há indícios de atuação de organização criminosa voltada para esse tipo de crime. O que é isso? E o Ministério Público do Rio de Janeiro, na verdade, ele foi um dos que atuou nessa prática com capilaridade em outros estados. Assim, uma das primeiras iniciativas atacando essas organizações criminosas foi o Ministério Público do Rio de Janeiro. Porque até pela própria característica, nós temos em Duque de Caxias, o local em que fica Reduc, em que nós constatamos que existiam vários furtos de combustível. Então, quando essa questão veio ao GAECO, nós podemos mapear e fazer uma fotografia que não era algo isolado. Então, a gente detectou a existência de organizações criminosas visando esse tipo de crime. Como é que eles funcionam? Eles identificam onde passa um duto, eles escavam aquilo, ele fura um duto e aquele duto pode passar petróleo. No caso do Rio de Janeiro, a maior incidência é de furto de duto de petróleo. Eles fazem toda uma técnica que se chama de trepanação. Eles furam o duto, colocam uma abraçadeira, colocam um mangote e sugam aquele combustível para caminhão. Então, você tem uma organização criminosa já identificada em que você tem o receptador que vai receber aquilo, você tem as pessoas que executam, você tem os seguranças, você tem os motoristas, tudo isso já foi mapeado pelo Ministério Público. Na verdade, nós identificamos mais de uma organização e foi até mais do que 2 operações. Tivemos outras operações nesse sentido. Além do fato ser criminoso, né, a gente tem ainda a possibilidade de efeitos reflexos para o meio ambiente também, né? Porque operar com furto de combustível, se explode, se vaza um combustível ali, a gente está diante de um outro tipo de dano também, né? Essa é a preocupação do Ministério Público. Nós tivemos alguns acidentes, nós tivemos algumas trepanações, que é o nome técnico utilizado, mal sucedidas, em que eles deixam lá o duto vazando, aquele óleo, se for um duto por onde está passando naquele momento petróleo, esse petróleo fica vazando, se for um óleo fica vazando, se for nafta pode explodir, se for gasolina pode explodir. Nós tivemos recentemente esse exemplo no México. E essa população que habita por ali, ela pode, na verdade, se ocorrer uma explosão, você pode ceifar diversas vidas. Então, o Ministério Público também se preocupa com isso. Eu gostaria até de ressaltar aqui, Zé, que a população está vendo um movimento de caminhão de combustível naquela localidade, à noite, sabe que ali não tem nada que justifique aquele caminhão. Faça a denúncia também para o Ministério Público através do 127. Doutora Simone, nessa estrutura de crime organizado ou no combate ao crime organizado, a gente pode dizer que a legislação brasileira ela é eficiente, ela está de bom tamanho? Como é que a senhora vê os instrumentos legais que se tem para combater esse tipo de crime? A legislação brasileira avançou muito. Se a gente não pode falar que nós temos uma excelência, nós temos uma legislação bastante razoável. O que nós precisamos é efetivamente fazer valer essa legislação com penas, aplicação de penas altas. Por exemplo, a Lei 12.850 prevê, no caso de organização criminosa, de 3 a 8 anos, podendo ter uma causa de aumento de pena se for armada, enfim. O que a gente precisa é efetivamente fazer com que isso funcione, aplicar a pena, manter essas pessoas encarceradas e identificar os seus líderes, isolar os seus líderes e tirar o dinheiro dessa organização. Me parece que aí sim, se conseguirmos fazer isso, nós vamos estar dando um grande passo para deixar a sociedade livre desse câncer que são as organizações criminosas. Gente, olha, nós vamos fazer agora um pequeno intervalo. Não saia daí porque o programa está muito importante. A gente volta em 1 minuto. E nós estamos aqui com o último bloco do programa que nós estamos fazendo sobre combate ao crime organizado. Eu estou aqui com a doutora Simone Sibilho, ela que é promotora de justiça aqui do Rio de Janeiro e coordenadora do GAECO. Nós falamos muito sobre milícia nos nossos blocos anteriores, no programa anterior, né? Eu queria
abordar outros temas hoje também, doutora Simone, porque a senhora começou no Ministério Público e a senhora logo acabou indo para o júri. Como é que foi essa experiência? A minha primeira titularidade, eu ainda sou titular do Tribunal do Júri da comarca de Duque de Caxias, e o Tribunal do Júri é minha grande paixão. Na verdade, falar de júri é falar não de morte, é falar de vida. Na verdade, no caso, a minha vida, porque foi no Tribunal do Júri que eu obtive uma grande realização profissional. Então, o Tribunal do Júri é essa prática, né? O Tribunal do Júri é o promotor do júri, ter contato direto com a população que representa aquela comunidade. O promotor de justiça no Tribunal do Júri não tem ensaio. O promotor de justiça pede o que tem que pedir, ele faz o plenário do júri, fundamenta a sua decisão e naquele mesmo dia ele tem a resposta da sociedade representada por aquelas 7 pessoas. Isso, satisfação melhor não há. A pergunta é difícil. O júri erra? Olha, eu acho que a pergunta deveria ser, a justiça erra? O que diferencia o Tribunal do Júri de um juiz togado? Porque no tribunal, no juiz togado, uma justiça comum, você tem um juiz técnico que faz concurso, sozinho ele julga. No tribunal do júri, você tem 7 pessoas que são sorteadas para aquele plenário e que vai fazer, né, despido, na verdade, da técnica da lei, despido de toda aquela fundamentação, porque o tribunal do júri não fundamenta as suas decisões. Então, são 7 consciências, 7 sentenças, 7 amores, como diz o Edilson Mogenor, que vai julgar aquele caso baseado na sua experiência, baseado no seu contato com aquela realidade. Então, o que é mais fácil? 7 pessoas errarem ou uma pessoa errar? Me parece que é mais fácil uma pessoa errar. Então, eu diria que a história dos erros judiciários, na verdade, vem até em favor do Tribunal do Júri. O grande erro judiciário, em que os doutrinadores elencam, na verdade, ele reflete um acerto do Tribunal do Júri, que foi o caso dos irmãos Naves. Foi um exemplo de erro judiciário que foi cometido não pelos 7 jurados, mas pela justiça comum, que mesmo o jurado tendo absolvido, a justiça reverteu e condenou, e que tempos depois as vítimas apareceram vivas, mas foi um exemplo de erro judiciário praticado não pelo Tribunal do Júri, mas pela justiça togada. Doutora Simone, muitas pessoas que não são do mundo do direito, né, elas têm uma ideia que o júri é sempre um espaço cenográfico, que acaba ocorrendo um veredito muito mais pela performance dos atores que estão ali, os atores no bom sentido, né? Qual é a visão que a senhora tem sobre isso? Eu, com todo respeito a quem pensa assim, mas me parece que quem pensa assim talvez não conhece a realidade no Tribunal do Júri, não labuta no júri. Eu tive 13 anos de atuação absolutamente direto no Tribunal do Júri. Eu posso dizer assim de uma forma muito categórica, de uma forma muito firme, de que todas as vezes em que o promotor de justiça, no meu caso, que eu presenciei, em que houve uma decisão que não foi favorável ao Ministério Público, eu atribuo o erro ao próprio Ministério Público e não ao Tribunal do Júri, porque são 7 pessoas. Você pode atribuir o erro a 1, a 2, mas 7 não é possível. Alguma coisa houve. Então, o promotor de justiça que atua no Tribunal do Júri, ele tem que ter a clareza de passar a prova dos autos para aquelas pessoas. Ele tem que saber passar para o Tribunal do Júri todas as provas que militam contra e a favor do réu. E aquelas pessoas que conhecem aquela comarca, que conhecem aquela realidade, que na verdade, não conhece a lei, mas o Tribunal do Júri ele tem que se apegar aos fatos. E no júri, o que vai ser julgado é o fato e não a pessoa. Então, o promotor de justiça tem que estar preparado para, primeiro, passar todas as provas. Segundo, ter a firmeza e conhecer a comarca. Porque se o promotor de justiça vai para o plenário do júri sem conhecer aquela realidade, sem conhecer aquela comarca, aquele jurado pensa, será que ele caiu aqui de paraquedas? Então, quando você estuda a comarca, quando você passa para os seus jurados os problemas daquela comarca, você faz, na verdade, uma aproximação do promotor, ele faz uma aproximação daquela comarca, ele tem que passar para o jurado. Jurado, eu conheço essa comarca, eu convivo aqui, eu sou um cidadão. E eu, como cidadão, estou levando a você o que aconteceu nesse processo. Nesse caso, não tem como ter erro. Agora, é uma atividade extremamente apaixonante, como a senhora estava falando aqui para a gente, e todo mundo tem essa ideia também, né? Mas é possível separar essa paixão? Quando termina um júri, você consegue ir para casa e comer uma pizza tranquilamente sem lembrar daquilo? Olha,
Quem fala assim também, eu acho que não vivencia tribunal do júri. Eu fiquei 13 anos no tribunal do júri, ainda sou titular, mas eu estou agora no GAECO. Mas nesses 13 anos, todos os julgamentos que eu fiz, e foram vários, milhares, julgamentos rumorosos ou não, em todos eles, antes de entrar no plenário do júri, me dava um frio na espinha. E a hora que esse frio ele acabar, é porque está na hora de eu sair do tribunal do júri. Porque tribunal do júri é isso, é você se preparar, é você ficar tenso, porque existe ali, né, são dois valores importantes, é a vida de uma pessoa que se foi, ou uma pessoa que quase morreu, no caso de homicídio tentado, e a liberdade de uma pessoa. E essa decisão, o promotor ir para plenário do júri, ele fica sempre com essa decisão. É você pedir a condenação quando tem que pedir e se convencer que aquele júri, que aquele processo não está devidamente provado, é você pedir a liberdade. Você olha para aquele plenário, você tem lá a família da vítima e a família do acusado. E quando você consegue provar que aquela pessoa realmente praticou o crime e você consegue a condenação de um culpado, não tem sentimento melhor do que você, no corredor, abraçar os familiares da vítima e você receber um obrigado. E já aconteceu algum júri que a senhora fez, de a senhora se convencer que a acusação contra determinado réu ela não era justa e ter que refazer ou ter que pedir a inocência daquele réu? Já aconteceu e mais de uma vez, aconteceram várias vezes em que nós vamos a plenário e nós olhamos aquele processo e verificamos que há dúvida de que aquela pessoa realmente tenha sido autor do crime. Nesse caso, com maior tranquilidade, da mesma forma em que a gente pede a acusação, a gente pede com maior tranquilidade a absolvição. Bom, e a gente espera que com essa fala da doutora Simone ter esclarecido muitas coisas para você, nosso prezado telespectador, você tenha matado algumas curiosidades, mas, infelizmente, nosso programa fica por aqui. Mas se você quiser entrar em contato com a gente, fazer suas críticas e sugestões, você pode ver o nosso endereço aí que está aparecendo na base do seu monitor. Eu agradeço muito a doutora Simone pelo papo aqui, pelo nosso debate, né? E esperamos você no nosso próximo MP Cidadão. Um grande abraço e até lá!